Hora de mais entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o infectologista Sérgio Zimmermann. Sérgio, boa noite, muito bem-vinda aqui ao Expresso. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Escuto bem, Mona Lisa, boa noite. Um prazer estar aqui e poder dirimir qualquer dúvida no momento caótico que nós vivemos na Covid-19 no nosso país. É isso aí, você deu a largada certinho, um momento caótico. O Caio Junqueira, meu parceiro, também participa da entrevista. Vamos lá, Sérgio. A gente está vendo ocupação de leitos preocupante demais em norte a sul do país. As autoridades apelando, implorando. A gente acabou de mostrar o secretário de Saúde, secretário estadual aqui de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, implorando para as pessoas não saírem. A gente tem ouvido relatos, a gente tem acompanhado isso de uma maneira muito detalhada. E agora, inclusive com essa manifestação dos secretários de saúde pedindo toque de recolher em todo o país, num período específico, né, das 8 da noite às 6 horas da manhã. Para começar o papo, é hora de um lockdown mesmo grande no nosso país, em algumas partes especificamente ou especialmente, ou é exagero? O que você tem a nos contar sobre isso? Mona Lisa, a grande questão é que nós estamos vivenciando o estrangulamento hospitalar nas UTIs de quase todos os grandes centros. Então, hoje nós vivemos São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pará em situações realmente bastante complicadas do ponto de vista de ocupação, acima dos quase 90%, 95% em todas essas unidades. Então, com isso, é muito importante que a gente faça a lição de casa, a população tente entender, não só a população de baixo poder aquisitivo, como a população de alto poder aquisitivo, que tem que entender as mensagens. E hoje a carta do CONASAMS, dos coordenadores de todos os secretários de saúde do país, solicitando esse lockdown. O lockdown eu acho que não pode ser como um todo no Brasil, ele tem que ser avaliado em cada região para a gente poder tomar uma decisão mais correta. Eu acho que a gente precisa ter alguns números, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que o Centro de Contingenciamento do Governo do Estado de São Paulo pode nos oferecer, e se eles acreditarem que esses números realmente são necessários para fazer o lockdown, a população tem que entender essa questão e apoiar para que a gente possa sair dessa situação ruim. Nós nunca tivemos no Brasil, até hoje, desde um ano da pandemia, a situação que nós nos encontramos aqui. Realmente, quem está na linha de frente, os médicos, os profissionais de saúde, veem esse desespero dos pacientes começarem a ter que aguardar no pronto atendimento para internar numa UTI. Isso vai ser ruim e o médico vai ter que decidir o que é melhor para um e pior para o outro. Isso não pode acontecer. Isso vai deixar uma situação muito ruim para nós, como médicos, tomar uma decisão constrangedora e não beneficiando um paciente. Isso é muito complicado. Sim, mas quando eu te pergunto isso, é porque se a pessoa não se conscientizou um ano depois, como é que ela vai se conscientizar agora com todo esse cansaço, com todo o esgotamento naturais também que as pessoas estão vivendo? O que poderia despertar uma consciência nesse momento? Essa é uma resposta difícil para dar, né? O que vai se despertar em cada pessoa. Eu acho que é ajuda ao próximo, né? Cada um tem que pensar não só em si, mas tem que pensar no coletivo. Mais do que os profissionais de saúde vêm a cabo falar, mais do que vocês na imprensa estão falando, e agora os secretários de saúde do país inteiro também fazem essa moção, a população tem que entender a real necessidade do uso de máscara, evitar aglomeração. Essas festas clandestinas têm que ser abolidas, não é possível isso acontecer, tanto em bailes funks ou festas de custo elevado que a gente tem observado. Então, as pessoas têm que ser mais colaborativas, pensar uns nos outros. Nós não podemos fazer de outra forma, senão, o que vai acontecer? Nós vamos estourar o sistema de saúde, nós vamos ter várias pessoas morrendo, muito mais de 1.000 mortes por dia no Brasil, e a nossa economia vai degringolar com toda certeza. Já está ruim,
vai piorar. Então, essa é uma solicitação que a gente pede para as pessoas se conscientizarem e tentarem fazer o máximo possível para que não ocorra esse tipo de situação de aglomeramento, festas clandestinas e manter o distanciamento social. Caio Junqueira. Doutor, tenho ouvido muitas previsões aí de que em 10, 15 dias, se nada for feito, o sistema colapsa mais do que as ameaças de colapso que já estão aí. É esse o prazo com que o senhor, observando os números, analisando os números de taxa de ocupação, essas curvas de crescimento, o que a gente pode considerar em termos de prazo? São 2 semanas mesmo para as piores previsões? É 2 semanas que a gente tem para se preparar? Normalmente, a gente adota essa linha das 2 semanas até pelo período de incubação do vírus. O vírus ele pode ficar incubado de 2 até 14 dias. Então, esse é o número mágico que a gente faz para fazer uma avaliação mais robusta dessa situação que a gente vai poder vivenciar. A grande questão nós temos aí também as variantes, sobretudo a variante brasileira, a P1, né, de Manaus, que ela é muito mais transmissível. Isso já está provado. O que nós ainda não temos como provar é a agressividade, se ela é mais letal à nossa população. Isso nós ainda não temos esses dados ainda fidedignos para poder afirmar. Mas essa questão das variantes, elas nos deixam muito, mas muito preocupados como é que vai ser daqui para frente a resposta. Veja também que com essas variantes nós estamos internando mais jovens, que a gente não tinha internado, e o tempo de duração da internação na UTI tem sido maior do que a gente tinha visto no passado. Então, essa pode ser uma consequência dessa transmissibilidade, dessa variante nova também, pode ser esse comemorativo que está fazendo aí deixar a gente em pane nesse caos que a gente está vivendo nesse momento. E eu já vinha falando há um bom tempo, março será o grande mês no Brasil, o mês que vai estourar o maior número de casos, a gente vem falando muito bem, os infectologistas, e também a gente tem que levar em conta a sazonalidade das doenças respiratórias. Então você aumenta muito mais e a gente pode ter risco de co-infecções com a Covid-19. Isso aumenta até a mortalidade nos casos da Covid que estão na unidade de terapia intensiva. Então, doutor Sérgio, o que a gente está vendo agora não é algo que dê para prever, né? Eu me refiro às variantes, à circulação dessas variantes e as combinações, não sei se essa é a melhor palavra, mas as combinações aí que o vírus está fazendo e que a gente está constatando. Jovens mais tempo, né, nos hospitais, então jovens infectados, ficando mais tempo, precisando de mais tempo de cuidado, isso tudo traz um caldo de absoluta imprevisibilidade e esse é o maior perigo quando a gente fala de uma pandemia que afeta o mundo gravemente, mas especialmente aqui, só com 3% da população vacinada? Isso é um dado importantíssimo, né? A gente está vivendo essa situação, os outros países europeus estão vivendo até pouco tempo atrás. Você veja, Portugal tem uma situação caótica em lockdown há meses, o Reino Unido igual, e estão com um sistema de vacinação bom. Se você for ver, o Reino Unido já tem 20 milhões de pessoas vacinadas. A vacina ela não vai te deixar não ter a Covid, esse que as pessoas não conseguem entender, mas ela vai impactar na gravidade, fazer com que eu não vá estrangular a UTI e que eu não vá morrer, com a chance de morrer. Eu posso ter 5% de entrar na UTI e acabar morrendo. Então, essa é a vantagem da vacina. E a grande resposta que a gente teve na comunidade científica, rápida, foi Israel. Israel mostrou que quase 50% da população que diminuiu o número de casos, número de internações e número de mortes com a vacinação. Ou seja, se a gente deixar de ter uma vacinação em modo tartaruga, que a gente está vivendo, e aí a culpa, eu faço uma explicação bem clara, a culpa é e não é do governo, porque as empresas não estão entregando
as vacinas, os insumos para que seja administrada. A culpa é porque nós, no passado, não compramos, por exemplo, a vacina da Pfizer que a gente poderia ter comprado. Então, esse é um grande dilema que a gente vive. Mas tenho certeza que vacinar a população ainda é a melhor medida preventiva para a gente sair dessa situação. E ninguém vai ficar jacaré. Isso pode ficar ciente a população. Ai, adorei, doutor Sérgio, é isso. O que a gente está impactado com o que está acontecendo e, claro, esse papo reto ajuda muito. Doutor Sérgio Zimmermann, muito obrigada, infectologista aí pela conversa direta. Venha mais conversar com a gente, sem dúvida precisaremos. Tô rindo, mas é de nervoso também, da gente estar nessa situação toda de absoluto caos e muita gente ainda acreditando em fake news, por exemplo. Obrigada, doutor, boa noite e até uma próxima.